E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. E o desenho de hoje é do anime de Chainsaw Man. E a personagem, que eu tô desenhando é a Makima. E bom, como de costume, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar. E não esquece, assiste até o final, porque me ajuda demais a chegar na monetização. Então não pula nenhuma parte do vídeo. Bom, falando sobre o esboço, pra poder fazer essa fanart eu pensei em fazer uma pose mais movimentada, sabe, mais dinâmica. Eu não queria fazer uma pose parada igual normalmente, sabe, não em todos os desenhos, mas normalmente eu faço aqui no canal. Então, eu quis procurar a pose, então eu fui lá no Pinterest e procurei algumas poses que fossem mais dinâmicas, sabe, e combinasse obviamente com a Makima. E eu gostei bastante dessa pose que eu escolhi e usei só como uma referência, como base. E utilizei algumas referências da Makima, alguns model sheets, outras referências próprias que aparecem no anime para eu poder ter uma base de desenhar, para me saber como que é a roupa dela, o rosto e tudo mais. Eu quis fazer como se estivesse batendo um vento, Tanto é que eu fiz o cabelo dela voando, o cabelo lá de trás tá literalmente voando, então eu acho que dá um efeito legal pro desenho. E eu gosto muito de fazer isso com personagens femininas porque dá pra movimentar muito bem o cabelo, sabe? Porque é um cabelo comprido e faz todo sentido isso tá acontecendo, porque nitidamente dá pra ver que a mão dela que tá aí na frente, ela tá bem próximo do ângulo de visão, pra quem tá vendo o desenho. Então dá pra ver que meio que ela tá correndo, como se ela estivesse inclinada pra frente. Então é normal que o cabelo ele se jogue pra trás, sabe? E bom, foram essas técnicas que eu utilizei pra poder fazer o esboço da Makima. Agora partindo pra line art, sem perder tempo, eu queria falar com vocês que essa caneta, Copic Multiliner que eu tava usando, ela tinha acabado a carga, no desenho do Naruto, só que eu consegui finalizar. Aí, agora eu recarreguei ela e tipo, mano, fica bem melhor pra poder fazer os traços. Parece até que sai mais tinta. Antes tava saindo uma quantidade boa, só que agora parece que sai bem mais tinta, sabe? Ou senão fica bem mais pretinho. Então, ficou até mais macia de fazer os traços. Eu gostei bastante. E eu pude utilizar mais tinta dessa vez, Consegui deixar alguns traços mais grossos por causa que tinha mais tinta. Eu recarreguei ela. E eu curti bastante essa line art da Makima. Acho que ficou bem interessante, porque em algumas partes eu deixei mais grosso, principalmente em algumas partes do cabelo e também do maxilar. E eu acho que deu um toque diferente pro desenho. Acho que ficou legal, sabe? Do esboço até a line art, vocês sabem que eu arrumo bastante as coisas, do desenho em off, sem gravar. E eu arrumei bastante a mão dela, que eu não tava gostando do jeito que tava antes. Dei uma arrumada na roupa. Eu adicionei, dá pra ver nitidamente que eu coloquei muita dobra de roupa, pra poder simbolizar mesmo que a roupa dela tá assim, bem dobrada. Porque como ela tá inclinando o corpo, é normal que a blusa, que ela tá usando, ela se dobre em cima dela mesma. Essa pose de mão, ela é bem difícil de desenhar. Tanto é que ela tem muita perspectiva, dá pra ver que a maior parte da mão mesmo que aparece, a parte de cima, a parte de baixo mesmo, nem tá aparecendo. Agora partindo pra pintura da Makima, foi uma pintura bem rápida, eu gastei cerca de 2 horas pra poder pintar ela inteira. Então, quando a gente não faz fundo, pelo menos quando eu não faço fundo, os desenhos acabam saindo bem mais rápidos. Por mais que eu queria fazer o fundo, nesse desenho, eu fiquei um pouco sem ideia, sabe, do que eu poderia fazer, então eu acabei deixando sem cenário mesmo. Bom, pra pintura da pele, a pele da Makima, ela é bem branca, ela é bem pálida, então eu não utilizei muitos tons escuros. Tanto é que o marrom escuro mesmo que eu utilizei ele bem fraquinho mesmo. Até porque, senão a sombra ficaria muito forte, não combinaria com o tom da pele dela. E utilizei o sépia como eu sempre uso, por mais que a pele dela seja clara, para fazer umas sombras mais escuras do que a sombra base, para poder ficar um degradê. Depois eu utilizei o bordô, porque a pele dela é bem rosa, sabe? Então, utilizando o bordô é uma cor que ajuda a misturar e também chega nesse tom meio vermelhinho, sabe? Da pele. Depois eu utilizei o rosa claro para fazer a base da pele. Depois vocês vão ver que eu vou vir com salmão para fazer algumas sombras nessa parte de luz, para fazer o degradê não ficar totalmente chapado. Uma coisa que eu tô fazendo nos desenhos também, acho que vocês devem ter percebido, Acho que já deve fazer uns 10 desenhos que eu tô fazendo isso, que é deixar essas áreas de luz bem grandes, principalmente debaixo do olho, que bate bastante luz, e também no nariz. Então eu deixei alguns pontos de luz para fazer o brilho do desenho.
E também nas mãos, né? Porque nos dedos também acontece a mesma coisa, na pele toda em si. E bom, eu utilizei o areia e o branco para poder misturar. Agora pintando os detalhes do rosto, eu utilizei tons de vermelho e de rosa para poder pintar a língua. E tons de marrom e de amarelo para pintar o olho. Esse olho dela sim é bem diferente porque tem vários traços dentro. Eu não assisti Chainsaw Man, mas acredito que esses olhos devem dar algum poder para ela, porque eles são completamente diferentes, né, dos outros personagens. Agora para a pintura do cabelo, que eu acho assim que o tom para poder chegar nesse resultado, né, o tom do cabelo dela, acho que para pessoas que estão começando é bem difícil, porque é um tom assim que até para mim foi um pouco complexo de fazer, porque ele é estranho, sabe? É meio que um tom de salmão, de bordô, meio rosa, sabe? Então tem que misturar bastante cores para poder chegar nesse tom do cabelo dela. Então eu peguei uma folha separada, um pedacinho de folha, e testei as cores até chegar no resultado parecido. E as cores que eu utilizei foram o sépia, o bordô para deixar um pouco mais vermelho, o rosa chiclete e o salmão. Eu utilizei a maior parte o salmão para poder não ficar muito rosa o cabelo, sabe? Por mais que eu acho que eu poderia ter usado mais salmão ainda. Mas eu acho que eu cheguei bem próximo do resultado. Depois eu utilizei a caneta Posca e o lápis branco para misturar. E no caso a caneta Posca, né, para fazer uns brilhozinhos a mais. Para a pintura da roupa, não teve muito segredo, porque roupa branca é bem simples de pintar. Normalmente você vai utilizar 1 ou 2 tons de cinza só e fazer um degradê, que foi o que eu fiz. Eu fiz primeiro as sombras mais chapadas e depois eu fui vindo com outros tons de cinza, ou até com o mesmo, e fui fazendo um degradê em algumas partes que normalmente tem sombra. Nessa roupa tem bastante dobras, né? Porque a roupa tá se dobrando em cima dela mesma. E eu tô muito feliz com o resultado. Eu fiquei estudando muito tempo dobras de roupa, sabe, pesquisando muito, porque é uma coisa que de começo é bem difícil de você entender como que funcionam as dobras da roupa. Mas não é algo aleatório, sabe? Tem toda uma física para poder você fazer. E hoje em dia eu consigo fazer bem mais fácil essas dobras e entender como que elas funcionam. E também utilizei, né, um tom de cinza mais claro e o branco para misturar, porque o tom de cinza, eu vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, é o tom sim mais difícil de misturar, porque sempre fica com um aspecto de textura os tons de cinza, pelo menos comigo. Deixa aqui nos comentários se é só comigo que isso acontece, o tom de cinza sempre ficar com espacinhos em branco. Pra pintura da calça, né, bem simples, afinal a calça dela é preta, né. Utilizei a caneta nanquim para fazer umas sombras mais escuras e o preto para fazer a base da calça, né. E deixei alguns brilhozinhos onde eu utilizei uns tons de cinza para poder misturar essa parte, não ficar muito branca, sabe. E foi isso para a pintura da roupa da Makima, não tem muito segredo. Eu também inventei uma moda e utilizei o lápis amarelo para fazer como se fosse uma line art em volta dela, sabe? Só uma encheção de linguiça mesmo. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. E é isso. E não esquece de ver o resultado final desse desenho. Até o próximo vídeo. Falou!